Ais era a última esperança de Bel e, segundo ele, caso ela não o reconhecesse, ele iria quebrar e a Liaris Freeze iria parar de funcionar. E o Bel nos diz isso. Porém, graças a Ais e um pouco a ajuda de Redin, porque sim, o Redin está ajudando o Bel, ele não apenas conseguiu se reerguer, mas fez isso com perfeição enquanto mostrava o quão forte ele se tornou. Afinal, depois de todo aquele treino na família Freya, definitivamente o nosso garoto cresceu. Junto disso, o estado de Bel era muito pior do que o anime te mostrou. Aqui ele realmente estava quebrado, acabado e desesperado. O Bel já não era mais o Bel que nós conhecíamos. Mas ela acha que eu venho contar tudo isso pra vocês. Afinal, eu amo Danmachi e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me ajudar e, claro, receber o melhor do mundo otaku. Começando pelo esculacho que o Bel estava sofrendo nas mãos do Redin, não tenho muito o que dizer sobre isso. O anime adaptou muito bem essa surra e de fato eles queriam fazer o Bel sofrer aqui. E realmente não teve uma história por trás disso. O Redin simplesmente aumentou a intensidade do treino do Bel de repente, depois que ele viu a Horn na frente do carro da Freya. Ele percebeu que a Freya estava sofrendo e com isso ele começou a bater no Bel ainda mais. A única coisa que eu digo é que na novel o Bel sofre um pouco mais, já que além de ser cortado, esmurrado, eletrocutado e queimado, ele também tem seus ossos esmagados pelo Redin. E ainda mate, embora a magia de cura seja muito poderosa, ossos esmagados não é uma coisa que é curada tão facilmente. Principalmente o Bel, que se você se lembrar da quarta temporada, teve que reconstruir todo o braço dele com metal porque ele sofreu muitos danos no Juggernaut. E enquanto o Bel apanhava e era quebrado pelo elfo, ele só conseguia pensar o porquê disso estar acontecendo e que tudo isso está errado. Redin aqui está sendo completamente diferente do Redin que Bel conheceu anteriormente, do Redin que o treinou antes. E enquanto os Gullivers pararam Redin, eles só fizeram isso porque a ferida do Bel era mortal. Aqui o Redin infligiu uma ferida mortal para Bel que talvez nem Reid conseguisse o curar direito. Isso é para você ter noção do quanto que ele estava pegando pesado com o Bel. Ele o feriu mortalmente e ainda exigiu que ele se levantasse e continuasse lutando. É dito logo quando conhecemos o Fólkvangr que os treinos aqui são brutais, que os guerreiros lutam até a morte para serem curados e se tornarem mais fortes. Os guerreiros da família Freya são implacáveis por causa disso. Porém, a maneira como o Bel estava apanhando de Redin fez com que todos os outros membros da família Freya parassem seus treinos e focassem naquilo, no quanto que ele estava apanhando, ficando chocados, surpresos, até mesmo com medo de Redin. Então isso nos mostra que mesmo no ambiente brutal que é a família Freya, Bel estava muito pior. E depois disso, nos próximos dias, o treinamento pioraria ainda mais. E foi por isso então que os executivos pararam Redin e levaram ele para aquela sala de reuniões, porque cada dia que se passava, o Bel sofria mais e mais. O Redin estava quase matando ele. E após Redin falar que é a Freya que está sendo encurralada pela caixa de areia no lugar do Bel e Otar concordar com ele, os membros da família ficaram em choque porque eles não sabiam disso, eles não tinham percebido isso. E foi então depois dessa conversa que os movimentos da família começaram a mudar, com os executivos focando principalmente em quebrar a mente do Bel. Afinal, agora era a Freya que estava sofrendo e ele precisava quebrar rápido. E graças a isso deu espaço para que Estia, Hermes e os outros fizessem o que eles planejavam. E quando isso aconteceu, Asfi notou imediatamente, já que ela estava nas muralhas da cidade observando a família Freya, principalmente observando o Bel. Mas mesmo invisível com seu capacete, ela ainda tinha muito medo de que Freya acabasse a encontrando, sentindo sua presença, porque a Freya tem um alcance muito grande. E é por isso que Asfi teve sorte de que era Horn tomando o lugar de Freya aqui, porque a Freya estava no Fólkvangr. E foi vendo como o Bel começou a ser ainda mais espancado pelos outros que Asfi percebeu que a família Freya ficou impaciente e por causa disso, desorganizados. Ela primeiro achou isso estranho, afinal a família Freya já ganhou esse jogo, eles já tomaram conta da cidade, dos deuses, de todos, então por que eles ficaram assim? Isso significava que um irregular apareceu e o único irregular nessa situação inteira é Bel. A única razão por trás disso é que Bel não caiu no encanto da Freya, então Asfi se lembrou de algo que Hermes falou pra ela no arco do bairro dos prazeres.
havia uma grande chance de que charmes divinos não funcionassem em Belle. E agora ela entendeu exatamente do que Hermes estava falando, porque se Belle não caiu no encanto da Freya, ele é o irregular que está apressando a família. E isso assustou a garota, perguntando o que diabos é o Belle. Afinal, esse garoto é praticamente um agente do caos, assim como na época dos Xenos, onde o Belle vai, problemas o seguem. Nesse ponto, tudo que ela queria era implorar para o Belle a deixar em paz, já que ele só atrai problemas, e os problemas dele sempre de alguma forma envolvem o Hermes, e quando envolvem o Hermes, ele manda a Asfi cuidar disso, então ela está cansada. Mas o importante é que com Ottar ao lado de Freya e os executivos focados em Belle, a segurança afrouxou, e agora ela começaria com seu plano, se encontrando com Estia e então ajudando o Hermes. Quanto a Estia indo se encontrar com Asfi, antes dela receber aquela notinha e perceber imediatamente que era obra da Andrômeda, a Estia estava muito depressiva, se achando inútil. Ela estava muito para baixo. Nos últimos dias, desde seu encontro com Uranus, ela tem estado assim. Tanto que ela tem faltado ao seu trabalho ao ponto de que o seu chefe foi até a sua casa muito nervoso, cobrando que ela aparecesse ou fosse demitida. Ela também foi repreendida por Lily, que não entendia o que estava acontecendo e apenas achou que sua deusa estava sendo inútil. Mas, além dessa depressão da Estia, de resto foi bem parecido com o anime. Então chegamos em um Belle que está completamente desgastado. Belle aqui tem um pensamento de que, mesmo fora da masmorra, na terra firme, ele está sendo levado além dos seus limites. Mesmo que ele esteja recebendo nutrição, sono, alimentação, ele sente que está no mesmo estado em que estava durante o seu tempo infernal nos andares profundos. E apenas de pensar nisso, ele vomitaria. Atualmente, ele está tão ruim que se compara a quando ele estava fugindo do Juggernaut. Aqui, Belle está muito mais no limite do que o anime te mostra. Ele está oprimido, desmoronando completamente. Aqui, as defesas do Belle já caíram. Ele já está quase cedendo a Freya praticamente. Ele já pode sentir que está cedendo. Ele sente que todos os movimentos dos executivos são mortais e que se ele não aprender táticas novas, ele vai morrer. Se ele não melhorar, ele vai morrer. Se ele não ficar mais forte, ele vai morrer. Ele está num caminho tênue e muito sangrento agora. Obviamente, graças a isso, a sua força está melhorando constantemente, mas ainda assim, ele está quase morrendo. Normalmente, isso seria bom, ficar mais forte rapidamente é algo que muitos pagariam para ter, mas mesmo com o quão determinado e obstinado o Belle é, que isso é sua marca registrada, sua determinação, sua obstinação, afinal, a sua própria habilidade determina o quão obstinado ele é, mas mesmo assim, a força de vontade, o orgulho e o espírito do Belle estão sendo erradicados, acabados e rasgados. Inclusive é um aspecto que eu gosto bastante dessa parte da história. Nós podemos ver claramente que Belle está ficando mais forte rapidamente por causa de toda a experiência de vida ou morte que ele está tendo, mas isso é com a Lyris Freeze basicamente desabilitada. Ela está muito enfraquecida, quase não funcionando mais nesse ponto. E mesmo assim, o Belle está ficando mais forte, mas não por causa da habilidade, e sim por causa da situação de vida ou morte. Agora, imaginem o Belle passar por tudo isso enquanto ela funcionava, o quão forte esse garoto sairia. Ele sairia dali esmagando todo mundo. Mas não, essa que é a graça. O Belle está ficando muito forte e vemos que não é por causa da habilidade, e sim por causa do seu talento inato. Porque se ele não fosse talentoso, se ele não fosse poderoso, ele não ficaria tão forte tão rapidamente, mesmo sem a habilidade. Então, para muitos que dizem que o Belle não tem talento, aqui está a prova. A habilidade não está funcionando bem como deveria. E ainda assim, ele tá ficando muito mais forte, muito mais rápido. Porque o Belle, assim como Estia já disse, é talentoso. Ao mesmo tempo que isso também nos mostra os limites da sua habilidade e que sim, a Lyris Freeze não é invencível. Ela pode deixar de funcionar, ela pode ficar enfraquecida. Afinal, ela depende dos sentimentos do Belle. E ele está quase quebrado. Então, obviamente, ela não vai funcionar bem. E isso é da hora. Isso é algo que precisa ser mostrado. Aqui o Belle pensa que ele queria fugir, mas mesmo se ele escapasse, ele não tem mais uma casa e nem amigos para ir. E então temos ele indo dormir com a Freya. E assim como em seu encontro com o Sheer, ela promete que não faria nada com ele enquanto eles dormem. Quanto a Redin, nesse episódio podemos ver que ele ainda está ajudando o Belle de certa forma. Por exemplo, ele não apenas tirou os guardas ao redor dele, como também tirou do Benevolent
Silent Mistress e de outros pontos-chave. Não apenas esses dois, mas vários lugares não são mais guardados pela família Freya. Provavelmente um deles é a família Ashe e a família Hermes. Ou seja, aqui a família que já estava desorganizada, segundo a Asf, enfraqueceu propositalmente suas próprias defesas. O Hedin tirou os reforços da sua família de propósito, porque não tinha por que ele fazer isso. Ele deu a desculpa da família Locke que de fato é algo necessário, mas não precisava tirar todos os reforços. Além disso, tem aquela cena onde ele fala que não importa se o Bell está louco ou não, se ele é um herege ou não. O que importa é não ficar parado e seguir em frente. E isso, é claro, também tem um pouco de força para Bell. Então aqui ele está claramente ajudando Bell. Até porque com a retirada dos guardas, ele começou a vigiar o Bell. E mesmo quando o Bell se encontrou com Ice, ele não fez nada. Então, de fato, embora Hedin esteja sendo implacável, ele também está ajudando o Bell. Ele está traindo a família Freya de certa forma, né? Traindo, porque ele quer o melhor para a Freya e sabe que o melhor para a Freya é se ele ajudar o Bell. Então passamos para Bell andando pelas ruas e se encontrando com Mamma Mia no bar, após ser um pouco humilhado pelas garotas. Mas uma coisa que o anime não te mostrou é que a Chloe deu em cima do Bell e disse para ele se encontrar com ela nos fundos do bar para que ela mordesse a bunda dele, se é que você me entende. E então, percebendo que Mamma Mia ainda se lembra da conversa deles, Bell ganha, ou melhor, reganha a confiança em si mesmo. Pelo menos parte dela. Ele reganhou a confiança para não fugir e enfrentar seus problemas de frente. E nesse caso é Ice. Ele não se encontrou com a Ice ainda porque ele estava com medo. Todos o rejeitaram. Se ela o rejeitasse, ele mesmo diz aqui que a Lierys Freeze iria apagar para sempre. A chama em suas costas nunca mais iria se elevar novamente. Ele sabia que se Ice o rejeitasse, já era fim de jogo. Então, enquanto corria em direção a Ice, as costas do Bell queimavam como se reagissem à resolução que ele reencontrou. E assim ele se reencontra com ela, aquela que ele adora. Quando ele se encontra com Ice, Tiona e Tione, Tiona diria que ele é o cara de quem Locke falou para elas terem cuidado. Ou seja, Locke disse alguma coisa para sua família sobre o Bell. Então mesmo que ela esteja encantada por Freya, ela ainda se ligou de alguma coisa pelo menos. Isso nos mostra que Locke não é pouca coisa. Além disso, elas estavam cheias de hostilidade abertas, prontas para acabarem com Bell caso seja necessário. Afinal, ele é da família Freya, uma família que é a rival delas, então elas serem hostis e quererem comprar uma briga com Bell é apenas natural. E então Bell, que já estava nervoso já que Sais não o reconhecesse, acabou para ele, pergunta para ela se ela o reconhece, se ela se lembra dos momentos que eles passaram juntos. E aqui a Ice estava extraordinariamente séria. Ela estava desesperadamente tentando colocar seus pensamentos em palavras, como se ela realmente quisesse falar com Bell algo que estava no fundo de sua mente. Ela estava lutando diretamente contra o encanto de Freya sem nem perceber. Então ela falaria sobre o derrubar, sobre o nocautear, o deixar dormir no seu colo. Ela fecharia os olhos como se algo a machucasse, e então diria que sentia que precisava lutar com ele na muralha da cidade. Aqui é como se a Ice estivesse reunindo fragmentos de um sonho do qual ela não se lembra muito bem. Claramente, ainda sob o efeito de Freya, mas fugindo do efeito ao mesmo tempo. Principalmente, ela fala sobre a promessa que ela e Bell fizeram após o incidente com os Xenos, onde o Bell promete para ela nas muralhas da cidade que ele ficaria mais forte. E então com isso, Bell desaba graças à esperança. A libertação e o alívio que ele sentiu em seu coração fizeram desabar aqui. Então ele diria que está feliz por Ice ser aquela que ele admira, e então sai correndo de lá com sua determinação ardente. Dessa forma passamos para Hedin e Bell treinando novamente em Fólkvangr, onde aqui, quando Bell fala sobre suas habilidades enraizadas nele estarem voltando, com ele finalmente conseguindo lutar contra Hedin, ele está falando, obviamente, das habilidades que a Ice ensinou para ele, a esgrima que ela ensinou para ele, a técnica de espada que é considerada a mais poderosa de todas, aquela que pertencia a Albert o Grande, que foi passada para sua filha e que sua filha passou para o Bell. Dessa forma, Bell finalmente consegue resistir a Hedin, mesmo sendo um nível 4, mostrando sua força, talento e habilidades. Mas não foram apenas os ensinamentos de Ice que o Bell se lembrou, ele se lembrou dos ensinamentos da Ice, dos ensinamentos da Ryu nos Andares Profundos, dos ensinamentos que o Van deu para ele enquanto eles treinavam juntos, daquilo que ele aprendeu sozinho. O Bell se lembrou de tudo isso voltou para ele. E como vimos no anime, quando o Bell se recupera e declara que ele é Bell Cranel, Hedin ficou feliz. E isso novamente se liga ao fato de que ele está ajudando o Bell, afinal o Bell estar se recuperando atrapalha os planos de Freya, mas Hedin ainda ficou feliz, porque ele sabe que o melhor para Freya é que Bell se recupere, porque se o Bell se recuperar, ele pode ajudar a deusa. E então
Então passamos para Hermes e no geral as coisas foram bem parecidas. E o que eu posso fazer é elogiar o quão incrível o Hermes é. Ele sabia que Freya iria encantar Horário, e ainda assim, antes disso, no pouco tempo que ele tinha, ele bolou um plano, mexeu suas peças, mandou Aço ir pra longe com Ryu, deu um papel para Hestia, guardou um papel de si mesmo, e então entrou em seu loop. Hermes se mostrou novamente ser um tático de nível mestre, não é à toa que ele sempre está mexendo nas coisas por trás dos panos. Ele é muito inteligente, um dos mais inteligentes da obra. O Hermes mesmo aqui diz que a sua maior força é a sua mente, e algumas das maneiras como Hermes se achou em loop foi a sua agenda primeiramente. Hermes sempre está fazendo algo e portanto viajando para fora de horário. Não é à toa que muitas vezes ele fica fora da cidade. Hermes tem muitas tarefas e estar fora de horário é essencial para ele. Mas aqui faz muito tempo que ele não sai de horário. Algo prendeu o horário e ele não sabe o que é isso. E essa foi a primeira pista, afinal ele não saiu de horário há um bom tempo. Além disso, ele recebeu uma carta de Zeus, perguntando sobre as atualizações periódicas, porque sim amigos, Hermes atualiza constantemente Zeus através de cartas ou visitas, mas aqui já fazem 3 meses que ele não contacta Zeus. E o pior é que ele não se lembra desses 3 meses, ou seja, algo impediu que ele contatasse Zeus e ele não se lembra o que está acontecendo para o impedir. Além disso, ele tem um bloco de notas na mesa dele que estava cheio, mas quando ele saiu de um de seus loops, ele percebeu que todas as entradas desapareceram, ou seja, ele se livrou delas, quando ele estava encantado. A maneira como Hermes percebe que está em um loop é a sua mente, porque mesmo que Freya o encante, não demora muito tempo para que ele perceba que algo está errado. Hermes é muito inteligente, sua maior força é a sua mente. Então mesmo encantado, quando a coisa minimamente mais suspeita acontece, ele acorda do loop. Mas o problema é que quando ele acorda do loop, se ele se lembra que Freya está fazendo isso ou como acabar com o loop, ele é encantado de novo. E dessa forma ele repetiu isso 270 vezes. Desde que o encanto começou, o Hermes esteve preso nesse loop 270 vezes. Isso é para vocês terem noção do quanto tempo demorou para que ele se libertasse, digamos assim. Além disso, se lembrem que Uranus incumbiu a família Hermes do nada de cuidar da linha da cidade, quando isso era obra da Ganesha família. E agora, a mensagem de Hermes para si mesmo é que eles deveriam começar uma fogueira em horário. Então, Uranus deu para ele a lenha, ele vai começar uma fogueira. Claramente, Uranus não traiu o Bel. E claramente, ele está se opondo a Freya, seguindo um plano de Hermes. Ou pelo menos o ajudando em seu plano. Agora, você sabe como que a Freya foi uma mestra em manipular o Bel de maneira que muitos não perceberam no anime? Nesse vídeo eu conto tudo o que você precisa saber, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o gostei e comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Então não sai do canal e continua me assistindo. Agora, eu fui.